Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos aprender esse tema: o tempo passa para todos os animais. Está lá na página do nosso livro de História, Geografia e Ciências 44 e nós vamos ver também a 45. Vamos então para a nossa aula? Acompanhem a leitura. Não esqueçam de fazer o cabeçalho no caderno, tá? Então vamos lá. Colocam a data de hoje também no livro. Vamos lá. O tempo passa para todos os animais. Todos os animais mudam com o passar do tempo. Esponjas, estrelas do mar, águas vivas, besouros, peixes, sapos, lagartos, aves e nós. Mas será que essas mudanças são as mesmas para todos os animais? Vamos ver a seguir o desenvolvimento de alguns deles. Como os animais mudam? O salmão é um peixe. O salmão começa a se desenvolver dentro de ovos gelatinosos e sem casca, que são depositados na água de lagos, rios ou mares. Após nascer, o corpo do salmão jovem vai aos poucos se modificando até o peixe se tornar adulto. Representação sem proporção de tamanho entre os elementos. Então, é uma representação que não dá para saber a proporção tamanho certa, tá? O desenho. Vamos ver então, ó, fases da vida de um salmão. Aqui, ó, primeiro ele é um ovo, né? Fala que gelatinosos e sem casquinha, sem a casca. Nascimento. Salmão jovem e o salmão adulto, né? É um peixe, o salmão, muito utilizado na culinária japonesa, né? Para quem gosta de temaki, esses alimentos que vai o salmão, ou cru, ou também pode ser feito assado, de outras formas. Vamos ver então agora a tartaruga marinha. As tartarugas marinhas nascem de ovos que têm casca mais firme. Eles são postos na areia das praias. Quando as tartarugas nascem, elas se direcionam para o mar, onde vivem a partir de então. Então, elas nascem aqui, ó. Os ovinhos são colocados na areia das praias, né? Porque ela é a marinha do mar. A tartaruguinha nascendo, jovem e adulta. Então, aqui tá as fases, né, de uma tartaruga marinha. Representações em proporção entre os tamanhos. Então, é só para a gente ilustrar. O que é aqui, ó? Projeto Tamar, TV Tamar, disponível nesse site. Se vocês entrarem, ó, o site contém vários vídeos como os que mostram eventos da reprodução das tartarugas marinhas. Então, quem puder em casa acessar, vai estar vendo de perto como que funciona esse processo da fase da vida da tartaruga marinha. Como ela é um animal que ela está em extinção, então existe esse projeto, que é o projeto Tamar, para poder preservar. O sapo cururu. O sapo cururu também começa seu desenvolvimento dentro de ovos sem casca, na água de rios ou lagos. Depois passa pela fase de girino, na qual tem uma cauda e nada. Com o passar do tempo, as pernas se desenvolvem e a cauda diminui até desaparecer. Quando adulto, o sapo cururu passa a viver no ambiente terrestre. Então, olha os ovinhos, né? As fases aqui, ó, da vida de um sapo cururu. Os ovinhos, que também é sem casca. O girino, ó, ele parece um peixinho nadando, quem já viu. Girino com pernas e caudas, aqui ele já está se transformando. Sapinho jovem, o sapo jovem e o sapo adulto. O beija-flor. Os beija-flores nascem de ovos de casca dura, dentro de ninhos. Assim que nascem, eles não têm penas e precisam ser alimentados e cuidados pelas mães, assim como outros pássaros.
Com o tempo, as penas crescem, os jovens aprendem a voar e tornam-se adultos. Olha aqui, ó, fases da vida de um beija-flor. Então, olha, é colocado o ovinho, né, dentro do ninho, depois nasce, a mamãe alimenta, né, recém-nascido, aqui jovens alimentados pela mãe e o beija-flor adulto. Aí ele aprende a voar e ele consegue ficar sem a mãe, né, ficar sozinho. Vocês repararam que esses animais todos nascem de ovos, a partir de ovos. O que vocês vão fazer? No caderno, vocês vão escrever assim, ó, número 1. Desenhe, aí vocês vão desenhar. Aqui fala numa folha avulsa, mas é para desenhar no caderno. As etapas do desenvolvimento de um ser humano. Faça conforme as figuras dessa página e da anterior. Pensa no desenvolvimento de um ser humano, né? Como que é? Então, primeiro lá, o bebê está na barriga, não é assim? Depois, quando nasce, né? Aí ele é pequenininho, pequeno, depois vai crescendo, tem a fase de criança, jovem e adulto. Vocês vão fazer um desenho do ser humano, tá? Somos nós. Na 2, aqui está dizendo, discuta com os colegas as semelhanças e as diferenças entre as etapas do desenvolvimento humano e as etapas do desenvolvimento de outros animais. Nós não estamos na sala, então vamos pensar um pouquinho. Vocês acham que as etapas do nosso desenvolvimento do ser humano é igual a dos animais? É a mesma coisa? Não. O ser humano, ele não nasce de ovo, ele nasce da barriga da mãe. Só que as outras etapas, elas acabam sendo semelhantes, né? Que quando nasce o bebê precisa ser cuidado pela mãe. Aí ele vai crescendo até se tornar um adulto independente, tá? Então, vocês vão fazer um desenho bem bonito, ilustrando, então, as etapas do desenvolvimento de um ser humano. Boa aula a todos!